Olá pessoal, tudo bem? Hoje a conversa é com quem tem interesse em advogar em Portugal. O passo a passo para poder exercer a profissão teve mudanças importantes feitas pela Ordem dos Advogados Portuguesa. Eu sou a Fabiane Paz, jornalista aqui no canal, e vem comigo nesse vídeo que eu explico direitinho a situação. É verdade que muita gente, quando migra para outro país, tem o desejo de dar seguimento à carreira profissional que exercia antes de se mudar. E cada profissão vai ter um caminho diferente, tanto de regularização quanto de ingresso no mercado de trabalho. Afinal, é um país diferente, são regimentos diferentes e às vezes até o cotidiano da profissão pode ter mudanças em relação ao que o profissional estava acostumado. Vamos falar aqui sobre a carreira na advocacia, uma área muito ampla no Brasil e que acaba por despertar o interesse de muitos brasileiros com formação em direito ou já atuantes na área em seguir trabalhando com isso em Portugal. Atualmente, conforme dados da Ordem dos Advogados de Portugal, quase 10% dos advogados inscritos e autorizados para atuar no país são de nacionalidade brasileira. 3.710 profissionais, num total de 34 mil inscritos. E esta dimensão se deu muito por um acordo de reciprocidade que vigorou por quase 15 anos entre Brasil e Portugal e que permitiu aos advogados inscritos e em dia com a ordem poderem atuar no outro país sem grandes entraves. Um advogado brasileiro inscrito e em dia com a OAB podia solicitar a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal e atuar tanto presencialmente aqui no país quanto remotamente e vice-versa. Não era necessário passar por um estágio, uma formação complementar e nem prestar um novo exame da ordem. Mas isso mudou com a extinção do acordo de reciprocidade, uma decisão recente e unilateral que partiu da Ordem dos Advogados Portuguesa. A Ordem Portuguesa alegou que os ordenamentos jurídicos dos dois países têm ficado cada vez mais distintos, o que dificultaria a adaptação dos profissionais. Esta foi uma decisão que não foi de todo uma surpresa, porque em outras ocasiões a Ordem Portuguesa já havia manifestado interesse em fazer mudanças no acordo de reciprocidade. E esperava-se que isso pudesse acontecer com ajustes nos termos do acordo, adaptando o processo. Mas o que acabou por acontecer foi mesmo o encerramento do acordo. E como fica a situação, então, para os advogados? Aqueles brasileiros já inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal, nada muda. As inscrições não serão canceladas e esses profissionais podem continuar atuando. Os profissionais que ainda não estão inscritos, mas que fizeram o pedido de inscrição anteriormente à suspensão do acordo de reciprocidade, também não serão afetados. Estes processos continuam tramitando até que o parecer da inscrição seja feito. A grande mudança mesmo será para os profissionais que pretendem fazer a sua inscrição na ordem a partir do fim do acordo. Nestes casos, os advogados brasileiros que pretendem atuar em Portugal vão precisar passar pelo mesmo trâmite que os advogados de outras nacionalidades de fora da União Europeia. A Ordem dos Advogados de Portugal tem artigos específicos no seu regimento que tratam destes casos. E, basicamente, as condições para um advogado estrangeiro poder atuar partem, primeiro, pelo reconhecimento do diploma por uma universidade portuguesa, para depois a realização de um estágio e, por fim, a inscrição como advogado depende da conclusão do estágio com aprovação na prova de agregação. Será este o passo a passo que os advogados brasileiros que quiserem atuar em Portugal terão de realizar a partir de agora. É claro que este é um cenário recente e que ainda gera não só repercussão dentro da classe de advogados no Brasil, como tem levado a manifestações e questionamentos. A própria Ordem dos Advogados do Brasil ainda busca alternativas para discutir o assunto e propor mudanças no acordo de reciprocidade que possam levar a uma solução intermediária, que dê conta de melhorar os pontos colocados pela Ordem dos Advogados de Portugal no que diz respeito à adaptação dos profissionais e à legislação portuguesa,
mas que também conceda alguma facilidade aos advogados brasileiros que hoje representam um volume importante neste setor aqui em Portugal. Depois de passar pelo processo para inscrição na ordem, aí sim vem a entrada no mercado de trabalho. Dar continuidade à formação, seja no mestrado, numa pós-graduação, numa especialização, ou mesmo em cursos mais rápidos, em mentorias com profissionais, é um caminho interessante também para visar o mercado. Assim como no início de carreira no Brasil, o profissional da advocacia que vai recomeçar a carreira em outro país vai precisar encontrar os caminhos para acessar o mercado de trabalho. Quanto maior a rede de contatos, os conhecidos já atuantes na área, maiores as chances de ter acesso às oportunidades. Nada impede também de um advogado brasileiro atuar de maneira autônoma, abrir o próprio escritório em Portugal, por exemplo. E o salário? Os valores, claro, vão variar muito dependendo do regime de trabalho. Se autônomo, se num escritório, se no setor jurídico de uma empresa. Para dar alguns números, eu separei os resultados de um estudo de remuneração realizado todos os anos pela empresa Michael Page, especializada em recrutamentos. Conforme um estudo mais recente, em Portugal, um advogado com experiência intermediária, até 7 anos em atividade, pode ganhar a partir de 1.500 euros em um escritório de pequeno porte na capital. No escritório de grande porte, o valor parte de 2.750 euros. E olha só que curioso, essa mesma pesquisa também revelou que existem advogados entre as profissões mais bem pagas do país, quando ocupam cargos na diretoria jurídica de grandes empresas, por exemplo. São exceções? Claro, mas teve registro de rendimento de até 160 mil euros por ano. Isso dá mais de 13.300 euros por mês. Nada mal, não é mesmo? Ficou interessado no assunto? Aproveita os materiais no blog Nacionalidade Portuguesa. Tem links aqui na descrição, incluindo o material completo sobre as últimas mudanças. Aqui no canal a gente também segue de olho nos desdobramentos e te atualiza sempre que tiver novidades. Se quiser tirar dúvidas sobre como advogar em Portugal, escreve para a gente nos comentários. Eu fico por aqui, não esquece de seguir o canal e deixar o seu like, caso esse conteúdo tenha sido interessante para você. Até a próxima!